questão número 9 é uma questão de fatoração. Qual é a forma fatorada de 8y² menos 16? Bom, vamos trazer para cá esse valor, né? 8y² menos 16. Eu vejo um fator que se repete aqui e aqui, ó, que é o número 8. Aqui tem 8 vezes o y². Mas eu consigo enxergar no 16 o 8 também. Porque o 16 eu posso escrever assim, ó, 8 vezes 2. Daí eu consigo ver um fator comum para pôr em evidência. Se 8 multiplica o y e o 8 multiplica o 2. Então, o 8 é o elemento comum. Daí eu vou pôr o 8 em evidência. E ao tirar o 8, sobra aqui o y². E ao tirar o 8 daqui também, vai sobrar o 2. É isso, pessoal. Se você multiplicar esse 8 aqui de volta, volta a ter a primeira linha. 8 vezes y, 8y². E 8 vezes menos 2, 8 vezes 2, 16. Você volta lá na primeira linha. Então, isso aqui é uma fatoração. Colocou um 8 em evidência, pronto. O que sobrou você põe dentro de um parênteses. Então, eu escrevi em forma de fatores. Tá? Um fator, outro fator, que é o parênteses. A opção correta, então, é a opção C. 8 vezes y² menos 2, que é o que está aqui. Vamos lá, pessoal, vamos à resolução da questão de número 10. Essa questão envolve o conhecimento de volume. Ok, pessoal? Vamos lá, então. A questão 10 diz assim: o professor Roberto percebeu que a caixa da TV que ele comprou tem espaços onde ficam os isopores para a segurança dessa TV. Se a TV ocupa um espaço de 200.000 centímetros cúbicos, quantos centímetros cúbicos a caixa tem a mais que a TV? Ou seja, e tem que ter esse espaço a mais mesmo, né? Ou seja, o espaço onde ficam os isopores, para dar segurança à TV, né? Que espaço é esse que esses isopores ocupam? Tá? Qual a diferença? Isso que ele quer saber, em resumo, do volume da TV para o volume da caixa. Então essa diferença é o seguinte: o volume da TV já foi dado aqui, é de 200.000 centímetros cúbicos. Volume da caixa, basta a gente multiplicar as três dimensões. Se eu multiplicar 1,40 m ou 160 centímetros por 20, que é a largura da caixa, mais ou menos isso aqui, 20 centímetros, você tem a área da base. E se você pegar essa base, essa área da base, que é esse vezes esse, e multiplicar pela altura, aí você tem um volume. Tá? Sempre assim, área da base multiplicado pela altura, então você tem um volume de qualquer figura 3D. Ok? Seja ela um cilindro, um paralelepípedo, como é o caso aqui, área da base multiplicado pela altura. Bom, como aqui eu vou multiplicar as três dimensões, então tanto faz a ordem que eu vou multiplicar, tá? Então vou botar assim, o volume, a base é 140 vezes 20, vamos seguir essa ordem então, 140 centímetros vezes 20, e esse resultado eu vou multiplicar com a altura, que é no caso aqui, ó, 80. Tá aqui, 80 de altura. Então, o volume vai ser 2 vezes 14, 28. Então, pega esses dois zeros, do 20 e do 140, e bota aqui. Então, deu 2.800. Pega esse valor e multiplica pela altura, que no caso é 80, tá aqui, ó. Então, daí o volume fez mais 6, 22. Agora, pega os três zeros, esse daqui e os dois de cima, pode colocar aqui. Então, tá dando 224.000 centímetros cúbicos de volume. Bom, se a TV ocupa um espaço de 200.000, né, a TV tem 200.000, agora é só a gente fazer a diferença. 224 menos 200.000, que é o espaço da TV, fica então o espaço para se colocar o isopor, um espaço de 24.000 centímetros cúbicos. Então a opção que tiver 24.000 é a opção correta. Tá? Então, de novo, o volume que a caixa ocupa é um volume de 224.000. A TV ocupa um espaço de 200.000, já apaguei, estava aqui. A TV ocupa um espaço de 200.000. 200.000 para 224 é 24.000 a diferença. Esse espaço tem que existir para se colocar ali o isopor e adequar ali a TV para que ela não sofra nenhum dano, né, durante esse transporte quando você compra a TV.
É isso aí então, pessoal. Matemática com o professor Roberto Rivelino. Se você gostou da nossa explicação, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E vamos a mais uma questão. Vamos lá, pessoal, vamos à resolução da questão de número 12. A questão número 12 envolve conhecimento de juros compostos. Tá? Para muita gente, então, isso vai ser um assunto novo, porque é juro sobre juro. Vamos lá, vamos à questão 12, então. No Banco Martins, Roberto fez uma aplicação de R$3.000. E como os juros são compostos, juros compostos, são de 30% ao ano. Os juros compostos são de 30% ao ano. Ele decidiu que iria retirar todo o montante após 3 anos. Qual foi esse montante? Que montante é esse que ele retirou? Ele fez uma aplicação, então, de R$3.000. Como o retorno estava sendo bom, estava sendo de 30% ao ano, ele decidiu deixar, então, por 3 anos esse dinheiro lá. Qual foi o montante? Qual foi o total que ele retirou no final desse período de 3 anos? Bom, então, a gente, nos juros compostos, sabemos que o montante é o capital, tá, multiplicado pelo fator de correção elevado ao tempo. Fator de correção, a gente sabe que o fator de correção é 1 mais I. I é a taxa de juros, que no caso aí é a taxa de 30%, né? Ele fala aqui que é de 30% ao ano. Então o meu fator de correção vai ficar assim, 1 mais a taxa é de 30%, então eu escrevo 30 centavos. Se fosse a taxa de 20%, eu colocaria ali 20 centavos, 1 mais 20 centavos. Então sempre é assim, tá? A taxa de juros, se ele falar que é 70%, então você vai botar 70 centavos. Se ele falar que é 5%, aí você escreve aqui 5 centavos. Portanto, o fator de correção vai ser 1 com mais 30 centavos, 1,30. Se eu multiplicar o capital por 1,30, eu estou corrigindo em 30% esse dinheiro. Então, voltando para cá, montante é capital multiplicado pelo fator de correção. Como ele deixou por 3 anos, elevado ao tempo. O N aqui, representa o tempo de aplicação. Ok, pessoal? Daí vai ficar assim, montante. Qual é o capital inicial? A aplicação, 3.000. Multiplicado pelo fator de correção, que nesse caso, como é de 30%, vou multiplicar por 1,30 ou 1,3, sem problema algum. Esse zero aqui perde o sentido, tá? Depois da vírgula. Elevado ao tempo. E qual é o tempo? 3 anos. Então está elevado a 3. Se fosse 4 anos, ficaria elevado a 4. E assim sucessivamente, tá? Então eu vou pegar esse resultado e multiplicar pelo capital de 3.000, daí eu vou ter o montante final. Então esse montante vai ser igual a 3.000 multiplicado por 1,3 elevado ao cubo. Vamos fazer essa conta aqui então? Vamos fazer lá em cima. Então, pessoal, a gente colocou aqui 1,3 ao cubo, é 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. 1,3 vezes 1,3 deu 1,69. Essa conta a gente já fez de cabeça, né? 13 vezes 13, 169. Uma casa aqui, mais uma casa aqui, 2 casas na resposta, ok? Então vamos multiplicar pelo terceiro 1,3, tá? Esse vezes esse agora. A conta está aqui, vou fazer junto com vocês. 3 vezes 9, 27. Aí vão 2. 3 vezes 6, 18 mais 2, 20. Aí vão 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 6, 6. Tá aqui. Esquece a vírgula por hora. Então vamos lá. 7, 9. 5 com 6, 11. Aí vai 1. Ok? Agora, quantas casas eu tenho? Aqui eu tenho 2 casas, tá? 2 casas. E aqui eu tenho, depois da vírgula, uma casa. O que você tem que fazer? Você tem que somar as casas decimais. 2 de cima com mais uma de baixo. Casa é o número que fica depois da vírgula, tá? Então, 1 com 2, 3 casas eu vou ter na minha resposta. Conta de trás para frente. Conta 3 casas ali, então. 1, 2, 3, ó. Ficou aqui a vírgula. Então, que é 1,3, agora elevado ao cubo, que é o tempo, vai me dar, então, 2,197.
Então, essa multiplicação vai me dar o montante final, tá? Que é 3.000 vezes esse cara aqui. Então, aqui deu 2,197. 1,3 ao cubo dá esse resultado. Vamos fazer essa multiplicação aqui e vamos ter o resultado final. Então, o meu montante final nada mais é do que 2,197 vezes 3.000. Multiplicar por 3.000 é fácil, eu vou botar esses 3 zeros no final. Então, multiplica só por 3, tá? Então, 3 vezes 7, 21, com 2. 3 vezes 9, 27, com 2, 29, vão 2 de novo. Pode colocar agora os 3 zeros, mas eu tenho de andar 3 casas, porque aqui era 2,197. Então, 3 casas, anda 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3, de trás para frente, ó. 3 casas vai ficar aqui a vírgula. Então, o resultado final, meu montante final, é um montante de R$ 6.591. Apliquei 3.000 e vou retirar 6.591. É isso aí, pessoal. Então, tá aí os juros compostos, juros sobre juros, tá? Não é você calcular 30% e multiplicar por 3. Não é isso. Isso é juros simples, tá? Então, aí você iria passar de 3.000 com mais 2.700, você iria de 3.000 para 5.700, né? 3.000 com mais 2.700 vai dar 5.700, se fosse juros simples. Mas o juro composto não. Você não vai para 5.700, você vai para 6.591, muito mais. Então é isso, pessoal. Matemática com o professor Roberto Rivelino. Juros sobre juros. É isso aí, vamos lá, pessoal.